Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje, como vocês estão percebendo, nós estamos iniciando um novo tempo litúrgico. Durante este tempo do Advento, que tem a duração de 4 semanas, nós iremos nos revestir da cor roxa, que diferente da Quaresma, que nos indica um tempo de penitência, esta cor, agora neste tempo do Advento, quer indicar para nós oração e vigilância. Isto porque o tempo do Advento, esta palavra que tem a sua origem no latim, significa preparação. Mas a preparação do Advento, ela não tem por finalidade apenas o Natal, como na maioria das vezes nós imaginamos. Obviamente que também queremos fazer esta preparação para o Natal. Mas a verdade é que este fato histórico, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, aconteceu já uma vez na história e não se repetirá mais. A nossa preparação para o Natal, ela tem apenas um cunho espiritual. E até peço perdão da palavra que usei, apenas espiritual, mas sobretudo espiritual. Mas o que o Advento também deseja fazer em nós, e eu até diria de extrema importância, e às vezes não colocamos atenção nisso, é a preparação para a vinda do Senhor, que ainda haverá de acontecer. Seja a segunda vinda, a parousia, mas sobretudo aquela vinda que acontece no dia a dia da nossa vida, que chamamos de vinda intermediária do Senhor. Porque, na verdade, é esta vinda intermediária, à medida que nós formos percebendo esta vinda do Senhor no cotidiano da nossa vida, é que teremos uma condição de preparar de verdade esta segunda vinda. Na primeira vinda do Senhor, ele veio revestido da fragilidade humana. Na sua segunda vinda, ele virá revestido de poder e glória. Mas entre esta primeira vinda, na nossa fragilidade humana,
E esta segunda vinda, revestido de glória e de poder, ele se manifesta no cotidiano da nossa história. Mas o que acontece? Muitos de nós não percebemos. Santa Faustina Kowalska, a grande apóstola da misericórdia, ela tem um poema que é de extrema importância que nós rezemos para este tempo do advento. Ela diz: Senhor, não sei a hora em que vireis, por isso eu velo, eu fico atenta sem cessar, porque eu sei que o Senhor gosta de vir sem ser notado. Esta é a vinda intermediária. Por isso, não sei se vocês prestaram atenção, a recomendação de Jesus para nós neste primeiro domingo do Advento. Vocês têm que ficar atentos para que vocês não se tornem, disse Jesus, insensíveis. O que é uma pessoa insensível? As coisas acontecem, mas não a tocam. O mundo cai na cabeça dela, ela não está nem aí. É uma pessoa insensível. Ele está tão voltado para as coisas dele, que o que está acontecendo à sua volta não o alcança. E é curioso, Jesus falou 3 coisas que podem nos tornar insensíveis. Ele disse: toma cuidado com a gula, cuidado com a embriaguez e cuidado com as preocupações da vida. Todas essas 3 coisas podem ser muito perigosas para nós, se nós as vivermos de modo exagerado, extremo. A gula, o nome já diz, quando por situações da vida nós fazemos da nossa tendência à comida um refúgio. Então tudo que acontece nos desinstala e a gente tem que comer, quando na verdade nós deveríamos ir à comida por uma necessidade. E não porque encheram os nossos olhos, não porque aguçaram o nosso paladar. A maioria de nós, quando olhamos o alimento, a gente primeiro diz, que delícia. E aí quando falamos isso, pode saber, já deu errado. Vamos exagerar. E é duro falar de uma coisa dessa num domingo nessa hora, que a consciência já começa a pesar. Porque viemos de um fim de semana. E fim de semana para nós tem que relaxar. E a gente embriaga e comete o pecado da gula. Aí chega na segunda-feira, o que nos pega? As preocupações da vida. Aí a gente fica insensível. Fim de semana para esconder o nosso desespero. E durante a semana ficamos tudo lelé da cuca, sofremos de ansiedade. E não vemos o Senhor que passa. Aonde, Padre? Na nossa história, na nossa vida. Desde os acontecimentos mais ordinários, o simples fato de nós acordarmos. Muitos não acordarão. E nós acordamos. E a gente diz, normal. A gente só vai ver que não é normal o dia que tivermos dificuldade para isso. Mas enquanto a gente está no automático, ficamos insensível a isso. Então toma cuidado com a gula, a embriaguez e as preocupações da vida. Se as 2 realidades mostram para nós uma tendência de fuga da nossa realidade, a terceira situação esconde de nós um grande pecado. Uma pessoa que vive muito preocupada com os acontecimentos da vida, ela fica ansiosa. E por que ela está assim? Porque na cabeça dela, ela é o seu Senhor.
ela tem que resolver, ela tem que dar conta. E é verdade, tem muitas coisas que nós temos que dar conta, mas tem outras, muitas coisas que não dependem de nós. Por isso não adianta você ficar sofrendo por antecipação. Não adianta você ficar imaginando as coisas. Primeiro, porque muitas delas poderão acontecer de um modo diferente de tudo aquilo que você preocupou-se. E outras, você não terá o controle delas. Não depende de você. Por isso, é importante que no tempo do advento, nós compreendamos que a nossa vida está nas mãos de Deus. E é Ele que conduz a nossa vida. Por isso, não podemos viver os extremos, fugirmos da realidade que nos provoca, ou então nos anteciparmos em demasia dos nossos problemas. É preciso do equilíbrio. A santidade está no meio. E o tempo do advento nos ajuda a isso. Agora lembra como Jesus disse, como é que nós vamos nos preparar? Como é que nós vamos fazer para que não nos tornemos insensíveis? Ele deu duas posturas para nós. Vigiai e orai. O que é vigiar? É você estar atento, com os olhos abertos. Isso não é fácil. Sobretudo depois de um tempo de trabalho, depois de um dia com as nossas rotinas, vigiar é muito difícil, ficar com os olhos abertos. Exige esforço, exige ascese. Vigiar significa eu vou doar-me, eu vou dedicar-me para que eu consiga perceber aquilo que Deus está me enviando. E como a gente consegue vigiar? Através da oração. Não tem como fugir, gente. É a oração que dá o equilíbrio para nós. Porque a oração não é sempre dizer um Pai Nosso, não é simplesmente dizer um Pai Nosso, uma Ave Maria. Isso ajuda muito, mas não é suficiente. A oração é um diálogo, é uma experiência profunda com aquele que eu sei que me ama. Então eu entrego a Ele a minha vida. Vem as preocupações, vem o sofrimento, vem as dificuldades e eu levo para Ele. Senhor, essa situação eu não sei como vai ser. Eu não sei o que fazer, então eu venho te apresentar. Para que na hora que eu tiver que tomar uma decisão, na hora que eu tiver de dizer alguma coisa, o Senhor venha à minha frente. Aquilo que o Senhor prometeu, eu te darei palavras tão acertadas que eu vou confundir os teus inimigos. A oração nos dá essa garantia. Não nos poupa dos sofrimentos, das lutas, mas nos dá a resiliência, a coragem para nós enfrentarmos. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, este tempo do advento quer nos ajudar a prepararmos-nos para o Senhor que vem, como o padre disse no início da homilia. Mas mais do que aquela vinda gloriosa, nos preparar para o Senhor que vem no cotidiano da nossa vida. Vamos pensar, só nesta semana, quantas vezes será que Deus te visitou? Quantas vezes você conseguiu perceber a intervenção de Deus na sua história? Só nesta semana. O que você olhou e você, com coragem, tem a capacidade de dizer, isso daqui foi Deus. Não tem explicação. Isso daqui foi Ele quem colocou a mão. Ou será que você vai de uma semana a outra, achando que tudo o que acontece é por causa de você? É você que rege, é você que conduz. Quando nós vivemos o tempo de vigilância e de oração, nós conseguimos perceber Deus nas entrelinhas da história da nossa vida. Agora, atenção! Isso não significa fazer uma lista de tantas coisas boas que nos aconteceram e por isso Deus estava lá. Mas a vigilância se dá, por excelência, naquelas situações difíceis, em que nós não vimos a Deus num primeiro momento, vimos o caos talvez, vimos o nosso fracasso, e a oração nos faz ver
além daquele acontecimento. E aonde aparentemente não tinha Deus, a gente consegue ver os seus rastros. Isso é vigiar. É ver a Deus onde todo mundo não via. É ver a mão de Deus agindo onde, humanamente falando, nós vimos só uma tragédia, um fracasso. E isso não pode ser a síndrome da Poliana, mas com verdade ver que dali Deus visitou e daquele mal que eu vivi, daquela situação difícil, Deus tirou um bem maior. Quando a gente consegue fazer essa leitura da vida, nós nos comportamos como filhos de Deus que carrega em si uma bênção. Nada se desperdiça em quem é de Deus. Até mesmo aquelas situações mais difíceis tornam-se um cenário oportuno para Deus manifestar como Ele nos ama. Porque qual de nós tem dificuldade de assumir que foram nos momentos difíceis que nós mais crescemos? Que foi nos momentos em que fomos mais provados, onde fomos exprimidos, ali nós conseguimos os nossos melhores resultados. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, abramo-nos para este tempo do advento e deixemos o Senhor nos preparar verdadeiramente para entender que nós não estamos sozinhos vagando nesta terra, mas que tem um Deus que conduz cada segundo da nossa vida. Por isso nós não tememos. E é interessante, com isso eu concluo, Jesus começou o evangelho de hoje falando de sinais apocalípticos. Vocês verão sinais no sol, nas estrelas, na lua. E ele não está falando de destruição, como eu já disse isso a vocês no domingo passado. É que neste tempo, o povo de Deus, o povo hebreu, até por causa da filosofia, entendia o firmamento, até a própria palavra diz, como algo estável, que ninguém tinha como mexer. E por isso ele está dizendo que até no firmamento, ele como Deus, ele é capaz de modificar, ele é capaz de alterar. E com isso, o que ele está querendo dizer? Existe um outro poder que nós, seres humanos, julgamos que não podemos deter. A força do mal, do maligno. Ele está dizendo para nós que nada detém o seu poder. Como se pensa do firmamento, assim também se pensa das forças do maligno. Ele é o Senhor de toda a realidade. Nenhum mal pode ficar diante dele. Por isso nós não tememos. Não porque nós somos fortes, nós não somos fortes, mas nós temos em nós aquele que é a própria força. Por isso nós não tememos os dias maus. Neles nós vemos um Deus nos amando e nos encorajando e nos fortalecendo. Hoje nós estamos dando graças a Deus pelos 16 anos de criação da nossa paróquia. No próximo dia 3 de dezembro é o dia em que o nosso bispo, ainda Dom Luiz, que agora está no céu, pensou, desejou e executou a criação desta paróquia. E para que serve uma paróquia? Paróquia, do latim, significa lugar de parada. Aqui nós paramos para trazer a nossa vida para Deus. E aonde nós fazemos esta parada, Deus nos acolhe como seus filhos em sua casa, para nos amar, para nos encorajar, para nos fortalecer. E aqui neste lugar de parada, a paróquia, nós ouvimos a sua palavra, que aponta para nós o caminho, indica para nós o que nós temos que fazer. Agora, movidos por esta palavra, nós nos comprometemos, como ouvimos o apóstolo dizer, a viver como irmãos, todos filhos do mesmo Pai. E como é a casa desse Pai? Portas abertas, lugar de acolhida,
Por isso, nesta casa, nenhum de nós somos o dono. Aqui só tem um dono, Jesus de Nazaré. É Ele quem comanda esta casa. Ele é o Senhor. Aqui neste lugar, eu como padre, você como leigo, todos nós estamos à disposição dEle. Por isso, nenhum de nós temos o direito de fazer deste lugar, a paróquia, o que nós queremos. Nós não fazemos isso. Aqui nós viemos para ouvir o que o Senhor quer de nós, não o que nós queremos, mas o que Ele quer de nós. E quando nós nos abrimos à vida de oração, a oração nos ajuda a viver como irmãos. E irmão quer o bem do outro. Irmão de verdade ajuda o outro, sustenta o outro. E a nossa paróquia, ela existe em 3 comunidades. A comunidade matriz, que é a casa-mãe, por isso tudo parte daqui. Não é só uma questão geográfica, física, mas espiritual. A igreja matriz, ela vive como mãe, por isso daqui tem que nascer o exemplo de acolhida, de comunhão, de fraternidade, de responsabilidade. E a comunidade matriz, não porque ela é maior, mais importante, não, mas junto com as outras 2 comunidades, nós fazemos a paróquia acontecer. A paróquia não são as paredes, a paróquia são as pessoas, o povo de Deus. Por isso não tem essa de comunidade matriz, comunidade Santo Antônio, comunidade Santa Luzia. Uma só paróquia, paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que agora está na comunidade matriz, na comunidade Santo Antônio e na comunidade Santa Luzia, mas trabalhamos para um único bem. Desculpa a expressão do padre, mas nós não podemos ser bairrista. Eu sou daqui, você é da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Você reúne nesta comunidade Santa Luzia, nesta comunidade Santo Antônio, nessa comunidade matriz. Mas nós somos uma só porção do povo de Deus, intitulada como Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O meu desejo como pároco é que nós cresçamos nesta compreensão, nesta maturidade. A hora que nós chegamos em qualquer uma dessas comunidades, como a gente tem que se sentir? Em casa. É a nossa casa, é a nossa comunidade, é a nossa paróquia. Não pode ser diferente. Por isso o trabalho do pároco, junto com o seu conselho paroquial, com o seu conselho administrativo, é fazer com que tudo aconteça de modo igual para as 3 comunidades. Mais do que as coisas, tem que acontecer a mesma dinâmica de comunhão. Vocês têm que ajudar o padre a fazer isso. E aqui a gente tem que dizer, nós estamos pobres ainda nessa compreensão. Nós precisamos melhorar isso. E como a gente melhora isso? Melhorando a nossa acolhida. A nossa compreensão de paróquia. Sair do nosso mundinho. Abrir os horizontes. Pensar mais do que o nosso mundinho ali, da nossa comunidade. Ai, mas eu cresci aqui. Mas agora Deus chamou você para uma paróquia. Muito bonita a sua comunidade. Mas agora essa comunidade é parte de uma só paróquia. Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E nesta paróquia nós sonhamos juntos, nós trabalhamos juntos para aquilo que Deus pede de nós. Uma hora, talvez, uma comunidade tem mais necessidade. A gente une força e vai para lá. Talvez outra comunidade, hoje nós estamos numa situação que as 3 estão com necessidades. Falei, Jesus me ajuda. Obra na Santa Luzia, obra na Santo Antônio, obra na Perpétua e uma obra imensa aqui na frente para começar. Tem que rezar muito. Porque quanto mais unidos nós formos como paróquia, nós fazemos isso com tranquilidade. Não precisa ser da noite para o dia, nós não temos isso na cabeça, mas dia a dia nós vamos nos ajudando. Mas não pode ser só obras de mãos, tem que vir de dentro de nós. Tem que viver unidade, tem que viver comunhão, tem que querer bem do outro. Por isso nós não deixamos ninguém falar mal de nós, porque é a nossa paróquia.
Não tem aquilo, não, uma paróquia só. Somos irmãos. Junto com o padre, quem tem essa grande missão para animar são os coordenadores de comunidade. Por isso eles são do time do padre. Eles não podem trabalhar contra o padre. Nós somos um grupo, um pelotão de frente para fazer a comunhão. Eles não podem puxar para o lado deles. Um puxa para uma comunidade, outro puxa. Não pode isso. Juntos com o padre, com o conselho pastoral, o conselho administrativo, nós fazemos a nossa paróquia crescer. Crescer para onde, padre? Para o céu. É para lá que a gente vai. Não é para crescer aqui no mundo. Não é para crescer nessa terra. É para crescer para o céu. E como faz isso, padre? Amando e rezando. Rezando e amando. É suficiente. Não precisa inventar moda. Tudo o que fizermos tem que ser para rezarmos e amarmos, para amarmos e rezarmos. Se fizermos isso, nós vamos levar mas muita gente para o céu. É para isso que a gente existe. Então eu agradeço de coração. 1 ano trabalhando com essa paróquia, tanta gente boa, animada, corajosa, gente que nos ajuda a superar os desafios, gente que na hora do desânimo, do cansaço, da perseguição nos ajuda e diz, padre, vamos junto, esquece, deixa isso para lá, vamos olhar para frente e vamos levar o reino de Deus avante. Agradeço de coração as pastorais, os movimentos, os conselhos, os coordenadores que ajudam o padre, o povo de Deus. Que abraçados juntos nesse amor verdadeiro, como filhos do Pai do céu, faz a igreja de Jesus acontecer. Que o Senhor mesmo recompense a cada um de vocês por esse trabalho bonito. E juntos nós pedimos, Senhor, aumenta o nosso amor por Ti. Porque quanto mais nós amarmos a Deus, nós teremos coragem de amar o nosso irmão, que não é fácil. Basta olhar para a figurinha aqui da frente. Tem que ter muita reza, senão a gente desiste, senão a gente desanima. Mas fortificados na oração, a gente supera as nossas diferenças. E faz aquilo que o padre disse no início. Aquilo que dividia, aquilo que era dificuldade, a gente faz elemento de unidade e de construção. Aquilo que você achava na sua vida que te fazia mal, a hora que você abre, você vê que isso te fortalece. Na vida de comunidade é a mesma coisa. O outro não é para mim um empecilho. Ele é uma ferramenta para ajudar a construir o reino de Deus. É o meu irmão. Que o Senhor possa abençoar a nossa paróquia. Que lá do céu, Dom Luiz, que criou e instalou esta paróquia, possa abençoar. Que o Senhor abençoe os párocos que por aqui já trabalharam, que doaram a sua vida, o seu amor, o seu carinho, que fizeram tanto bem a esta nossa paróquia. Que o Senhor abençoe aqueles que antes de ser paróquia, que eram as comunidades somada à paróquia do santuário, viveram esse momento de sonho e dedicaram aqui as suas vidas. Que o Senhor possa recompensar a cada um desses irmãos e a nossa mãe, a Virgem Maria do Perpétuo Socorro, possa nos ajudar a viver sempre agarrada no seu colo, como o seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.